Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A guerra contra Alexandre de Moraes já foi declarada. Moraes virou alvo de processo nos Estados Unidos após o bloqueio da Rumble no Brasil. A plataforma de vídeos já declarou que denunciou o ministro ao Supremo Tribunal Federal americano. A plataforma de vídeos e a empresa de Trump Mídia e Tecnologia acionaram a Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As empresas alegaram que a decisão de bloquear o Rumble no Brasil fere os princípios da liberdade de expressão e pedem que a medida seja revertida, ou seja, Alexandre de Moraes quer controlar até mesmo a mídia no nosso país. Vem comigo, eu vou te dar detalhes, se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações. Veja, o que está sendo dito nos corredores de Brasília e principalmente no mundo por essa decisão de Alexandre de Moraes de bloquear a plataforma aqui no nosso país. Eu escrevi até um artigo no Gazeta do Povo hoje, aludindo a alguns cenários que podem discorrer dessa situação que está se apresentando nos Estados Unidos. Temos as investigações com relação ao USAID e também temos esses indiciamentos feitos pela empresa do Trump e do Rumble. Muito bem. Eu vou citar aqui um precedente que eu menciono até no meu artigo, que é a questão do Panamá. O Panamá, como é que começou a situação do Panamá, resolvida a situação do Panamá nos anos 80. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos, praticamente padrão do que a gente está vendo hoje na Nicarágua, na Venezuela, todos esses países aí. Um general de Farc que se torna presidente da República. Muito bem. Como é que eles fizeram? Houve um indiciamento numa corte da Flórida com relação a narcotráfico e também a abuso de direitos humanos. Então começou em Tampa, na Flórida. Por um júri popular ele foi indiciado. Existiam provas, foram apresentadas. Ele não compareceu para aquele indiciamento, óbvio. E o que acontece? Aquela corte o condenou e ele condenou a ser julgado, né? Ele fez um indiciamento e aí ele teria que ser julgado. Mas quando ele faz o indiciamento, ele já deveria ter sido ao menos preso aguardando o julgamento, né? Lá a prisão em primeira instância. Vamos lembrar isso, não tem esse negócio de segunda instância não, é lá em primeira instância. Então o que aconteceu com o Noriega? Lembrando, ele é presidente do Panamá, que hoje imagino que esteja de bem com o Brasil, com toda a questão da América Latina. Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas, então não podia bloquear as contas dele, os ativos dele, não importa. Aí começaram a bloquear as contas de todos os envolvidos que poderiam estar extraditando o Noriega, mas que não estavam extraditando. Aí começou a pegar todo mundo. Pegou os apoiadores do governo, pegou partidos, pegou juízes, pegou todo mundo, né? Através desses ações unilaterais. Muita gente. Não foi bastante, demorou 2 anos esses processos. E aí, eventualmente, falou assim, olha, esse cara não vai sair, porque o narcotráfico está sustentando tudo aquilo lá. Vamos ter que mandar uma força-tarefa, mandar vir buscá-lo. E olha que curioso, ele fugiu, porque os Special Forces, lá, os Navy SEALs, na noite anterior já estavam no país, já tinham invadido o país antes, neutralizado todos os portos e aeroportos, ele não tinha para onde fugir. E aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais, e ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. É um detalhe. Mas isso, a verdade, nesse sentido, ainda não apareceu. Um escândalo USAID aí com relação a isso não apareceu ainda. Mas, enfim, dizem as más línguas que o Vaticano recebeu e lavou as mãos com relação a ele, com relação a essa ação norte-americana, muito bem. Ele ficou lá e, eventualmente, fizeram um bloqueio, começaram a usar canhões de som. Esses canhões de som, eles jogavam o som para dentro da embaixada e causa náusea. Você não aguenta muito tempo exposto àquilo. E praticamente demorou, acho que 40 minutos, ele se rendeu.
e foi extraditado para os Estados Unidos e lá finalmente foi julgado. E o que acontece aí ficou preso até os dias de hoje, até recentemente. Muito bem. Dá para fazer alguma coisa similar aqui no Brasil? Não. Não acho que essa última parte de ação militar possa acontecer. Se bem que se o Brasil está brincando com fogo aqui, porque nós não estamos falando do Brasil nos anos 80, nós não estamos falando do Brasil nos anos 90, nós estamos falando do Brasil no século XXI, em que o governo já sinalizou apoio a grupos terroristas, sinalizou apoio ao narcotráfico, sinalizou apoio aos ditadores que existem no mundo. E isso aqui que está sendo falado não é mentira. Nós é que não podemos falar, né, sobre esse apoio de Lula velado às ditaduras aqui vizinhas do nosso país. Mas ele recebeu o Nicolás Maduro, que é o maior inimigo dos Estados Unidos e que já recebeu carta branca para poder ser pego pelos Estados Unidos, né? Eles já ofereceram milhões, cerca de 25 milhões de dólares para quem capturasse Nicolás Maduro. Ou seja, os Estados Unidos já dizendo aí para o mundo que o Brasil sim tem apoiado esse tipo de movimento. Não precisa, né, qualquer um sem estudos é capaz de entender que sim, Lula apoiou, né, dias atrás, quando ele referendou sobre o Hamas. Então isso tudo é uma medida para deixar muito claro que sim, os Estados Unidos pode tomar atitude contra o Brasil, porque temos um falastrão do Lula dizendo bobeiras à torta e à direita e Alexandre de Moraes achando que é dono do mundo com as suas atitudes, com as suas censuras, e o que não pode acontecer é que alguém baixe a cabeça. Essa denúncia do Alexandre de Moraes dos Estados Unidos só reflete aquilo que está sendo colocado de vez no nosso país. E o que eles queriam colocar de sanção é que o visto americano do ministro seja bloqueado, para que Alexandre de Moraes nunca mais pise na América, ou seja, censura. Você não quer tratar censura? Vamos tratar da mesma maneira que você trata. E é claro que o ministro não gostou da tratativa. Meus amigos, já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, compartilhe com mais pessoas e vamos juntos para que a democracia no nosso país seja cumprida de uma vez por todas. Tchau, pessoal.